Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Terapia Etc e Tal. Eu sou a Thaís Rosa, psicóloga, e estou aqui com a minha companheira de sempre. A Tina Scotton, psicóloga. Muito bem, bora lá para mais um episódio? Gente, hoje o nosso tema é um tema um tanto quanto diferente do que vocês estão acostumados a ver aqui no podcast, mas eu acho que é algo que tem aumentado significativamente, principalmente nesse mundo onde a gente é estimulado o tempo todo, onde a gente recebe um bombardeio de informações, que é o consumismo. Mas o que que isso tem a ver com a saúde mental? Tem tudo a ver. Então, bora entender o que que é esse consumismo, como que ele impacta, por que que a gente tem essa necessidade de consumir o tempo todo. E aí, Tina, o que que você acha? Eu acho que são os extremos, né, que a gente trabalha muito quando a gente fala de saúde mental, independente do assunto, né? Se a gente trabalhar numa linha 880, né? Sempre quando a gente trabalha com extremos, os extremos não são saudáveis, né? A gente, em algum momento, nós podemos estar em extremos, ou para mais ou para menos, gastando demais, gastando de menos, né? Uhum. Aqui para ilustrar o tema de hoje. Mas assim, de vez em quando a gente vai para esses pontos. Só que o ficar nesses pontos por muito tempo começa a ser nocivo e disfuncional, Sim, né. Então o verdade. consumismo ele entra muito nesses extremos aí, né, que a gente tanto tenta equilibrar na clínica, né. Então poderia ser, por exemplo, o consumir de produtos, um consumir alimentar, né, tô comendo demais ou tô comendo de menos, né. Então, olha como que a gente está em extremos que são e quando a gente fica muito tempo nisso, pode ser nocivo, né, pra Verdade. nossa saúde mental. Então acho que tem tudo a ver mesmo e é um assunto muito pertinente para o momento. Sim, até porque aí eu vou pela máxima do Freud, né, todo excesso esconde uma falta, É então verdade, vamos né. entender, né, o que que O tá que que você tá querendo faltando. preencher aí, né, com isso? Exatamente. Acho que todo mundo aqui em algum momento da vida já comprou alguma coisa, chegou em casa e falou: "Nossa, por que que eu comprei isso mesmo?", né. Ou então muitas vezes, e isso gente, tanto homens quanto mulheres, eu acho que as mulheres acabam consumindo um pouco mais, né, mas eu acho que os homens também acho que consomem outras coisas, Tinha um né. estudo, né, há um tempo que falavam que o homem ele consome menos coisa, mas consome coisas mais caras, né, e a mulher ela Uhum. vai dividindo esse valor total em várias compras, né. Então tem um Exatamente. pouco isso. Até porque eu tenho a sensação também que existem mais coisas, para mulheres consumirem do que homens, né. Sim, sim. A gente, né, usa no corpo muito mais coisas que o homem, né. Ah, tratar o cabelo, né, Uhum. Thaís? O que que a gente usa? Eu vejo lá quando você olha no box, né, você vê o espaço que é do homem e o da mulher. Parece que a gente sempre tem um Exato. pouco de produtos a mais, né, vamos pensar assim, Verdade, de verdade. cuidados, né. Sim, verdade. E aí, gente, se a gente pensar, né, essa questão do consumo, ela pode, assim, ser um lugar tanto de status, de poder, de conquista, nós chegamos lá. E a nossa ideia aqui não é falar sobre certo ou errado, nem trazer a questão do moralismo, de julgamento, mas para a gente olhar para a nossa relação do consumo de um jeito diferente. Por quê? Porque isso tem tudo a ver com as nossas emoções, né, como a Tina colocou aqui. A ideia é entender como isso vai impactar a nossa saúde mental e principalmente para que a gente possa viver com mais liberdade, não só de poder comprar, mas também a questão da liberdade financeira, porque às vezes, dependendo do nível de consumo, isso pode trazer impactos financeiros severos. A gente tem até um episódio aqui no nosso canal que fala sobre educação financeira, né? Que é legal, porque às vezes naquela coisa de você querer mostrar determinado lugar, determinado status, você se endivida. Eu conheço várias pessoas, principalmente, novamente, as mulheres, que estão lá com o seu cartão de crédito estouradíssimo, devendo horrores, mas está ali, né, no salto, né, como é que se fala? No Yves Saint Laurent da vida, né, na sua bolsa Prada, ué, com o seu perfume caríssimo, tá tudo em dia, mas o cartão de crédito tá lá berrando, gritando. Então é muito importante que a gente olhe também por essa perspectiva. Então vamos começar pensando na questão biológica, tá? O consumo rápido, ele tem
uma dose aí de prazer imediato que tem a ver com a dopamina. Toda vez que a gente compra alguma coisa, o nosso cérebro libera dopamina, né? Que é o neurotransmissor que está relacionado ao prazer, à recompensa. E por isso que, às vezes, colocar as coisas no online, por exemplo, que também tem esse outro ponto. Quando você pega, por exemplo, seu celular para fazer uma compra, você tá lá, por exemplo, né? Está chegando ali notificação dos sites, né? De compra e tudo mais. Os Tem os avisos, né? grupinhos de Grupo, compra, perigosos, os né? Quando grupos você de entra no compra. Google, quando você entra no Instagram, no TikTok, em tudo quanto é lugar, tá ali o tempo todo aquela notificação de compra. E aí o que que você faz? Você olhou aquilo ali, às vezes só o ato de você pegar e colocar no carrinho de compra já dá aquela liberação de dopamina. Uau, coloquei no carrinho. Às vezes você nem vai comprar, né? Mas você já coloca ali no carrinho já. Só possibilidade de, né? Exato, você já sente ali aquela coisa gostosinha, né? Do tipo, vou comprar aqui mais uma brusinha. As famosas. E o conjuntinho. Exato. Então, isso já gera ali só aquele momento de você colocar no carrinho essa dopamina rápida, que dá um prazer ali imediato. Só que ele é rápido, né? E muitas vezes esse ciclo ele começa com uma emoção negativa. Então, se a gente olhar o consumo, ele tem um ciclo. Então, primeiro você sente uma emoção negativa, ou seja, tô desconfortável porque eu tive um dia péssimo no trabalho, por exemplo, né? Aí você quer fazer o quê? Você quer desejar alguma coisa que seja prazerosa. Então, o que você vai fazer? Tô me sentindo mal, desejo algo. Você vai lá e compra aquilo que te dá um prazer, aquilo gera uma emoção positiva, mas ela é rápida, é um alívio rápido. Só que aquilo ali é rápido, como a gente falou, é fugaz. Do mesmo jeito que você sente prazer, passa meia Passa hora, rápido aquilo demais. já não preenche mais. E aí vem uma nova emoção negativa. E aí, o que que você faz? Você vai lá e quer comprar de novo. E sempre precisando de doses mais altas, né? Com intervalos menores, às vezes, pode Uhum. acontecer isso, né? É quase como um vício em drogas, né? Exato. É o mesmo Bebida, ciclo. droga, comida. Você vai, né? Você tenta apartar aquela sensação angustiante, ruim, alguma coisa, você tenta anular com algo que te dá prazer. Sim, E pode ser compra. exatamente. E aí a gente tem que lembrar que no caso do ato de compra compulsiva, a questão não está naquilo que você compra, no objeto em si. Não é o novo celular, a nova blusa, não é o objeto que dá o prazer, mas é o ato de. O ato de comprar é que gera o prazer. E é por isso que nunca vai ser o suficiente, porque você vai ter lá 500 blusas, às vezes até parecidas, né? De repente uma tem um lacinho azul e a outra tem um lacinho vermelho. Mas no final das contas não é o objeto, mas a sensação que você tem quando você faz esse movimento. E até porque às vezes é comum a gente ouvir que a pessoa comprou e nem usou. Fica Uhum. lá, às vezes está com etiqueta no armário. Então, assim, o prazer estava no ato do comprar, não necessariamente do usar, né? Fazer uso daquilo, vivenciar depois aquela experiência. Não, para você ver como é fugaz mesmo, né? Foi o momento, é o ato, a ação do comprar. E não Exato. do usar depois. O que que eu ganho, né, usando? Porque, sim, tem coisas que também tem esse outro lado, mas nesse caso, não. Né? Se você Uhum. pensar, é muito breve. Exato. E é isso que a Tina falou. Quantas vezes a gente tem coisas no armário que tá ainda com etiqueta, que você até esquece que você tem, que você comprou, né? Então, para vocês verem que não está na questão do objeto e sim no ato, como a gente está falando até agora, Porque às vezes né? tem aquela coisa, né? Eu tenho sonho de ter algo, eu quero aquilo, eu gosto muito, né? Então a gente tá pro objeto. Aí você faz até planos para poder comprar aquilo, né? Você, Uhum. de repente, é até saudável, porque se você quer muito, você pensa sobre, você reflete sobre aquilo. Aquilo vai me deixar feliz, é uma coisa que é um sonho meu, eu quero, vou usar assim, vou usar tal, tal, qualquer coisa, tá? Não estamos falando de roupa de qualquer coisa. Você faz planos para aquilo e aí você também se organiza até para comprar. E você Uhum. vai ter o uso para aquilo, né? Você não está pensando no prazer, e sim no uso, no que aquilo vai te beneficiar a mais além do prazer.
Que aí tá muito mais relacionado a uma compra consciente, Bem consciente, né. né? Quando, por exemplo, eu tenho essa do celular, eu sou uma pessoa, eu uso iPhone sempre. Eu não consigo usar outro. Sei lá, para mim é Você mais se fácil, adaptou. me adaptei. E aí o que que acontece? Tina, você troca todo ano? Não, porque o investimento é caro, não é uma coisa baratinha. Então, quando eu vou trocar, eu fiquei com o meu último 5 anos, 5, 6 anos quase. Então, o que acontece? Eu planejei realmente, agora tá com pouca memória, ele não vai atualizar mais depois de um tempo. Você começa a pensar, e eu uso hoje muito para trabalhar o celular, eu estou na rua, eu preciso realmente como uma ferramenta de trabalho. Aí, Uhum, ok, consciente, porque é um investimento, né? Mas tem pessoas que não, de repente pode ser status só. Então, a cada ano, né? Qual que é o uhum, seu desejo com isso? A cada ano já saiu, nem saiu novo, você já está querendo trocar, né? uhum. Então tem isso também. Para onde está indo o seu desejo dessa compra? Exatamente, Só que exatamente. para você identificar isso, você vai ter que refletir sobre. Mas como que eu vou refletir sobre? Por que que eu estou comprando, né? As perguntinhas que a Sim. gente faz. Por que que eu estou comprando? Ao comprar, qual é a sensação que me vem? Uhum, O que que eu tô tentando preencher com aquilo? Aí você começa a ter uma conversa com você mesma, né, do porquê desse ato. sim. É, porque na verdade, se a gente isso que a Tina falou tem tudo a ver com a questão da identidade mesmo, né, isso que quem é você e o que que aquilo representa sobre você. Porque veja, vamos pensar, por exemplo, no próprio iPhone. Eu também, o meu último, eu fiquei acho que uns 5 anos, eu troquei agora no início do ano, mas porque o meu já não estava mais atualizando, aquela coisa da memória, né, porque a gente usa bastante para o trabalho, como a Tina colocou, muita foto, muito vídeo, muita apesar de ter, né, ter a nuvem e tudo mais, mas acaba ficando muita coisa no celular. Vai travando com o Começa a tempo. travar, é super complicado. Eu troquei o meu último agora. Mas pensa, quanta gente eu já cansei de ver. A pessoa às vezes, sei lá, tem uma remuneração que às vezes ela é 10 vezes menor do que o preço do próprio celular. Eu não sei quanto tá agora, mas sei lá, vou pensar, vai 10.000, Vamos pensar em 10, né. arredondar aí um valor, É, né. 10.000 A num pessoa telefone. ganha, por exemplo, Não dois sa mil reais por mês, por mais que ela exato, divida tudo, só que a gente tem que pensar que ela tem outros gastos também, exato, né. exato. Que aí entra naquela história do endividamento que a gente estava falando, né. Mas isso está muito relacionado à questão da identidade, porque por que que eu estou dizendo isso? Porque existem pessoas que vem, por exemplo, de um lugar de privilégio, vamos imaginar assim. A pessoa já nasceu num lugar aonde ela está acostumada a consumir, porque aquilo faz parte da vida dela, né, uma pessoa que já tem ali uma condição financeira diferenciada. Então, para ela o consumo é algo naturalizado, é algo que faz parte ali da vida dela. Então ela usa aquilo como um padrão, vamos pensar. Eu até vi, agora eu lembrei aqui de cabeça, um vídeo, achei muito engraçado. É um canal, eu não bom, não vou lembrar o nome do canal, mas era um canal falando sobre pessoas de um status, né, mais privilegiado e de pessoas menos privilegiadas. E aí tinha um vídeo de uns adolescentes, um podcast de adolescentes, aonde a pergunta era: "O que que não pode faltar na bolsa de uma adolescente?". Uhum. E as coisas que a menina traz ali, que não podiam faltar na bolsa dela, foi muito engraçado, porque eram coisas que, assim, que não é comum, que não é qualquer um que pode ter, né. Ela falava de marcas de bolsas que eram caríssimas, o tal do esse já não é tão caro, né, mas, aquele gloss, Tina, como chama? Que tem todos os sabores, Carmed? O Carmed. Então ela falava do Carmed, ela falava do iPhone, ela falava de um perfume caro, ela falava de uma bolsa cara. E por que que isso importa pensando nessa questão do consumo? Porque você imagina, ela era uma adolescente falando para adolescentes. Então, aquele adolescente que de repente tem uma situação diferente, que não tem o privilégio de poder ter aquela marca de perfume, aquela marca de roupa, aquela marca de cosmético, ou aquele iPhone, ele vai sentir que ele não pertence. E aí tem a ver com essa questão da identidade, tem a ver com essa questão do pertencimento. Então, quem tem uma história de privilégio
vai ter um determinado comportamento de consumo e vai levar aquilo como padrão, mas ele influencia uma infinidade de jovens e adolescentes, até porque todos eles estão no TikTok, estão na internet, então você está vendo aquilo ali, então a própria rede vai motivando esse consumo. E aí a pessoa pensa: "Poxa, mas se eu não tenho, então, o último iPhone, eu tô fora, Eu não tenho, eu eu não não tenho faço lugar". parte, eu não tenho, não sente-se com pertencimento, né? Exato, eu não pertenço a esse Não lugar. pertenço. É. E aí entra um outro ponto, né, que aí quando a gente pensa em pessoas que muitas vezes vêm de uma história de vida com mais dificuldade, que precisou construir ali um patrimônio, que começou mesmo do zero, né, então, e em algum momento ela ascendeu e começou a ter uma condição financeira legal. E aí aquilo ali vira símbolo de vitória, esse consumo vira símbolo de vitória. Então, eu comprar a bolsa Prada, que acabou de sair, né, mostra que eu pertenço a esse lugar, que eu venci na vida. S Vamos pensar, por exemplo, no público masculino, por exemplo, carro, né? Não tô falando que a mulher também não deseja, mas eu tô dando um exemplo que a gente vê mais, né, hoje. Uhum. Carro, né, que é status, é um Uhum. relógio, né, aquele relógio que a pessoa bate o olho e já, nossa, né, que são Sabe, né. compras. Hoje eu estava conversando com um adolescente meu vizinho, de marcas de sapatos, que você já olha no pé e você já tem o valor daquilo. Então, ele não estava falando nem no que como a pessoa estava vestindo, mas ele identificou o sapato que o cara estava usando, Uhum. né, e que esse sapato custava, acho que era, sei lá, vou passar um valor, 7.000, um par desse sapato. Uhum. E aí tem um status ali, onde você identifica e você já cria uma historinha sobre a vida desse homem. Exatamente, exatamente. Você coloca ele já num lugar diferenciado, você já coloca ele numa posição de importância, muitas vezes, né. Só que o grande problema, gente, é que quando você passa a usar o consumo como sendo parte da sua identidade, parte daquilo que você é que começa a vir o perigo. Porque imagina o seguinte, né, vamos pegar o exemplo dessa pessoa que tem um sapato de um valor X, né. Você tem uma pessoa, você olha e fala: "Nossa, aquela pessoa usa um sapato, sei lá, de R$ 7.000". Você já coloca ela numa posição determinada. E às vezes essa pessoa, por meio dessa roupa que ela veste, desse sapato e etcétera, ela também se posiciona num determinado lugar. Mas e se em algum momento da vida dela, ela não puder mais ter o sapato de R$ 7.000? Quem é ela? Percebem como a gente começa a colocar, às vezes, essa questão do consumo daquilo que a gente usa como fazendo parte de quem eu sou? Então aí é que mora o grande problema, porque aí é o momento em que você fala: "Poxa, mas a pessoa vai começar a ter um processo de ansiedade, a pessoa vai começar a ter um processo, às vezes, até de depressão". Quantas histórias a gente não ouve, Tina, de pessoas, por exemplo, que tinham um determinado lugar social, né, de consumo, de privilégio de ter ali uma situação financeira abastada, vamos colocar assim, e quando ela perdeu tudo, a pessoa simplesmente tirou a própria vida. A gente conhece várias histórias dessa. Uhum. Por quê? Porque ela cola a identidade dela a esse lugar de Ao que eu pertencimento, ao que eu posso, posso ter. ao que eu posso ter, ao que eu posso me proporcionar. Exato, né. E aqui a gente não está falando da questão do dinheiro necessariamente, porque o consumo pode ser, como diz a Tina, em vários aspectos. A questão é quando você cola aquilo que você consome a quem você é. Eu só E sou. quando você se vê privado daquilo, você perde sua identidade e vai embora junto. Uhum. Você é só aquilo, Você é né. só aquilo. Só que nós somos muito mais que isso, né, e eu acho que é isso aí que a gente precisa começar a trabalhar, né, Thaís, para sair um pouco desses extremos aí, né, que a gente está falando, que aí sim é disfuncional, Exatamente. né. Eu tive uma paciente que ela, falando dessa história de privilégio, quando ela veio de uma situação financeira mais, menos abastada, né, veio de uma família mais pobre e tudo mais, e ela conseguiu virar uma empresária, e começou a ganhar muito dinheiro. E aí foi muito engraçado, porque ela contou que no início ela comprava com aquela coisa tipo: "Agora eu posso ter o que eu nunca tive".
Só que isso virou um problema, Uhum. porque ela começou a consumir tanto para se não vangloriar, a palavra não é essa, mas para se recompensar, do tipo: "Agora eu mereço, eu Hum. posso". Uhum. Só que isso entrou num ciclo de consumo absurdo, então, exemplo, ao invés dela comprar só para fazer aquele carinho, aquele aconchego, aquela coisa gostosa, ela começou a consumir compulsivamente, tanto em momentos em que ela estava feliz, como recompensa, como em momentos que ela estava triste. E aí isso virou um ciclo sem fim, né. Por quê? Porque ela colou isso que eu acabei de dizer, a identidade dela ao ato de consumir, como se aquilo representasse tudo na vida dela, Uhum. né. Enfim, aí foi se trabalhando na terapia, etcétera, essa questão muito mais da identidade de quem ela era sem aquilo. Porque aí eu deixo uma pergunta para vocês: se você está comprando, aquilo que você compra realmente te representa? O que que isso significa? Em que lugar isso te coloca no mundo? Em que posição isso está te colocando? É uma reflexão para vocês que estão em casa, certo? E aí vem a questão, que eu acho importante a gente trazer também, da manipulação da indústria, vamos pensar assim. Hoje em dia, vou trazer o exemplo do iPhone. Não tenho nada contra o iPhone, tá, gente? Eu adoro o iPhone. Mas é porque é algo que é recorrente eles lançarem todos os anos algo diferente ali, um novo iPhone, etc. Então, você comprou o iPhone 16. Passa um ano, eles lançam o 17 e que às vezes nem tem uma grande diferença do 16. A própria indústria, ela vai trazendo ali pra gente uma necessidade que às vezes a gente não tem. Até as indústrias de moda. Eu até li uma pesquisa que tem uma loja de roupa, que eu não vou falar o nome, mas que eles trocam a coleção, acho que praticamente toda semana. Qual o objetivo disso, Tina? Fazer com que você consuma cada vez mais. Então, a indústria incentiva a gente a fazer isso. Até em produtos, muitas vezes. Você compra, por exemplo, hoje em dia, eletrodomésticos, que eles são descartáveis. Antigamente, na época lá da minha avó, da minha mãe, né? Você comprava, por exemplo, uma máquina de lavar roupa. Cara, aquela máquina durava, sei Hoje lá. muitas coisas não são feitas para durar, né? Isso É o descartável. é o descartável. É o mercado dizendo para você que você precisa comprar de novo. É o mercado e a indústria te incentiva a fazer isso. E isso, certamente, né, para quem tem questões de compulsão, é um grande problema, Sim, você cai né? na armadilha, né? Tá ali prontinha para você cair, né? Os grupos, né? Que nem tem os grupos lá que sempre sai com alguma promoção bacana. Toda hora que você olhar vai ter alguma novidade. Uhum, Provavelmente de 100 coisas ali, alguma coisa vai te interessar, né? Vai exato. despertar tua vontade ou uma necessidade aí, real ou imaginária, Que é a né? questão da escassez, né? O gatilho da escassez, porque vamos pensar, você tem lá os grupos de promoção, a Black Friday, últimas unidades, que aí o marketing fica, né, o tempo todo ali, eles fazem isso muito bem, eles mexem com as nossas emoções de uma maneira eles acho que estudam inclusive, né, toda essa É o parte, né, marketing do o consumo marketing do mesmo, consumo. Então né? você, por exemplo, você tá no grupo, aí você vê lá, promoção. Edição limitada. Isso, é a estratégia da escassez. Tipo, se você perdeu agora, Nunca mais você você nunca consegue. mais você consegue, né. Então todas essas promoções, esses gatilhos servem para você comprar cada vez mais. Fora que às vezes você não compra só pelo objeto em si, mas o que traz junto com ele. Então, por exemplo, se você eu vou pegar o slogan da Red Bull, exemplo, Red Bull te dá asas, né. Não é o energético em si, mas sim o conceito que traz junto com isso. Então, o Red Bull te dá asas. Ou então você vai usar um tênis da marca, sei lá, da marca Nike. Eu vou comprar, mas não é o tênis. E sim o que que esse tênis representa. Que lugar que ele traz jovialidade, ele te traz um lugar de frescor, ele te traz um lugar de leveza, porque se vende também o que você vai ganhar com aquilo. Vamos pensar
nas propagandas de perfume, por exemplo, Tina. Uhum. Você tem lá propagandas de perfume que trazem a ideia de que você vai ser mais empoderada, mais charmosa, todo mundo vai te notar. Isso são exemplos, tá, gente? Que é o que as marcas trazem Mais como uma forma masculino, de. mais feminino, né? Mais sex appeal, né? Tem essa Uhum. coisa também, o perfume traz isso, né? Então, isso vai. É perfume, é roupa, é sapato, é as tecnologias. Porque aí você tem sempre a sensação de que se você não fizer aquilo naquele momento, você já perdeu algo essencial, algo que vai fazer parte da sua sobrevivência neste mundo. É como Então, se você precisasse, que nem água, né? Você não vive exato, sem. Vira exato. isso, essa ideia, né? É essa a ideia, né. E é claro, né, gente, que aí eu venho com uma segunda pergunta: o quanto a gente está realmente sendo livre para fazer as nossas escolhas, né, Tina? Porque eu estou escolhendo, porque realmente é uma escolha consciente, é algo que eu preciso, é aquilo que é necessário, ou eu de fato estou sendo só impulsionado Manipulado. e manipulado para ter coisas que às vezes a gente não precisa? Será que a gente precisa ter, hã, 20 pares de sapato no armário? Como diria o pessoal brinca: "Você só tem 2 pés, pra que você precisa de 20 pares de sapato?". Então percebam, às vezes a gente tem lá 10 sapatos, às vezes, nude com salto bloco, salto mais alto, salto mais baixo. Percebem? É nesse lugar que a gente quer trazer. E não que você não possa comprar. A questão não é que você não pode. A questão é que você precisa pensar por que que você está comprando, que é o ato consciente que a Tina falou agora há pouco. É, porque é a compra consciente, né? Né? Será que eu preciso realmente disso? Será que eu tô tendo essa liberdade de escolha? Ou será que o próprio mercado está escolhendo por mim? Ditando o que eu devo ou não fazer. O modismo, né? Porque vem muito aquilo, né? De repente tem uma coisa que você compra, mas você até sabe que aquilo é moda. Depois você não quer ver mais aquilo, que você até enjoa, mas você vai lá e compra, Uhum, né? E aí você usa um mês, por exemplo, alguma coisa bem específica, e depois você esquece. Né? Vou dar o exemplo exatamente. do morango do amor aí brincando, mas Sim. é assim, né? É aquele furor, é aquilo que, nossa, todo mundo tem que ter ali, Uhum, e de repente não, agora já tá brega você querer morango do amor, sabe assim? Não parece que dá uhum. isso muito? É aquela história, você compra, por exemplo, um tipo de tênis, isso acontece com tênis, eu já ouvi falar É, isso muito. Você compra um tipo de um sapato, um tênis que é super modinha, modinha. De repente, não, aquilo ali já é obsoleto, você não pode usar, porque daí já entra no status. Agora, quem usa isso já está ultrapassado. Então, você comprou pelo modismo daquele momento? Aquilo, o status do momentâneo. Só que o sapato é para você usar, para você não pôr o seu pé no chão, né? Uso. Qual que é o uso do objeto, uhum, né? sim, É um recurso que você usa para você não pisar no chão. Só que você não compra como um recurso para isso. E exatamente. nem se tem a ver com o teu estilo, porque daí a gente também tem que pensar. Então, por exemplo, eu gosto de sapatos que sejam, né? Vamos pensar conscientemente numa compra. Eu não aguento usar saltos muito altos, então eu já vou comprar sapatos que tenham um salto mais largo, de 2 a 3 centímetros no máximo, a compra consciente. Cores neutras, por exemplo, que eu vou poder fazer as palestras, né? A gente vai poder usar mais, vai combinar com todas as roupas e etc. Agora eu compro um que é não sei o que tem um brilho assim, com uma ponta assim, com um detalhe assim, não sei o quê. Daqui a pouco você não usa mais aquilo. Aquilo Uhum. cansa, aquilo enjoa e aquilo sai de moda. Aí não é a compra consciente, você comprou por outro motivo. Você não comprou como um recurso de uso e que tem a ver com o seu estilo, que é prático para você, que você curte, que tem a ver com você, que ele é confortável no seu pé. Você comprou por quê? Exato, para se colocar dentro, para você não se sentir out, né, que é aquela coisa do FOMO, né, eu preciso saber estar dentro, eu preciso estar participando daquilo, Né? Eu para fazer acho. sentido, para que eu pertença a esse lugar É. que as pessoas estão dizendo que eu preciso estar. Então, acho que começa com essa reflexão, né? Se a gente puder ajudar, né, nesse sentido de como, né, a gente entrar um pouquinho nisso, como a gente começar a identificar essas coisas e se isso está começando a ser disfuncional, né? Uhum. Então, eu estou comprando porque é uma coisa que eu gosto de fato? É importante para mim? Ou é uma coisa que eu uso bastante? Que eu tô falando do sapato porque ninguém merece um sapato apertado no pé, né? Ainda Uhum. mais a gente que trabalha muito de pé às Sim. vezes, né.
então fazendo palestra, essas coisas. Então a gente vai pensar nisso, né? Olha, tem a ver comigo esse sapato, é minha cara, né? Não tem aquela coisa, olha, é Sim. a cara da Thaís aquele sapato, né? A gente tem Uhum. muito isso, né? De Sim. um olhar, porque é o estilo. Então, se você respeita seu estilo, já é um ponto. Você tá respeitando seu estilo, aquilo ali é confortável, você usa bastante, você repete, você recomenda para as pessoas, porque o que a gente gosta, a gente recomenda, Sim. né? A gente começa a dar dicas, tudo. Começa a perceber. Ou não, é simplesmente por ter. É simplesmente porque aquilo me fez bem momentaneamente, mas eu nem tô usando. Deixei no armário, né? Aquilo de novo. Olha, eu olhei a roupa e a etiqueta tá no armário. E aí? Nossa, tem muita gente que tem isso, né? Porque tem que refletir sobre a compra. Exato. Então, a partir do momento que você tiver um tempinho, parar e começar a refletir com as suas escolhas, e eu não tô falando só de compra, escolhas na vida no geral, aí você começa a ter uma ação em cima. Verdade, tem toda a razão. Porque E senão vira um ciclo, né? sim. Isso que a Tina falou é muito interessante, né, porque eu vou pegar o exemplo que ela falou do sapato, né. Isso já aconteceu comigo, tá, gente. Eu olha que loucura, eu tinha um sapato que na verdade eu não comprei, eu ganhei de presente, e ele era um sapato com plataforma, com salto muito alto, e ele é específico para usar, assim, numa ocasião muito específica, né, aquele tipo de sapato que você usa uma vez e não dá para você usar no dia a dia. Só que eu guardei esse sapato. Guardei bonitinho, porque todos os meus sapatos eu guardo em caixa, eu gosto que guarde em caixa, naquele saquinho de TNT, então eu guardo todos. Aí um belo dia, eu falei: "Nossa, eu preciso dar uma organizada aqui, eu vou, né, limpar aqui então essas caixas". Eu fui pegar a caixa de sapato. O sapato estava se desfazendo, para vocês verem quanto tempo ele estava guardado. Mas por que que eu guardei? Ele tinha ali, óbvio, né, que eu ganhei de uma pessoa, que eu gostava muito e tudo mais, e eu tive aquela ideia: "Não, um dia eu vou usar esse sapato", porque tem isso também. Um dia eu vou usar. Não, eu vou comprar porque um dia, né, Vai aparecer vai aparecer oportunidade. oportunidade. E aí, vocês sabem que isso me lembrou uma outra coisa aqui, né, fazendo um gancho, isso às vezes também tem a ver com essa história do gatilho da escassez. Porque sabe aquelas pessoas que precisam ter as coisas, porque em algum momento da vida delas, elas não tiveram condição, e aí ela começa a comprar e a acumular com medo de faltar. Virou acumuladores. É uma outra questão psicológica grave. Né. Então a gente tem que olhar para isso, porque naquele momento, né, voltando para a história do sapato, o sapato foi se desfazendo, ou seja, eu poderia ter feito uma coisa muito mais útil, ter doado ele para alguém que realmente fosse usar, né, porque aí gira a famosa história de girar, né, de você propiciar para uma Sim, outra pessoa, que tem sim. muito a ver com a questão Reciclar a coisa, né? exato, que tem a ver com essa questão da cultura do desperdício, com a cultura do Isso. descarte, que de repente aquilo que não serve para mim pode servir para uma outra Nossa, e eu pessoa. achei bem interessante isso que você colocou aqui, Thaís, na pauta, que você fala assim: esse hábito de descartar coisas pode se refletir também nas relações. Eu achei isso Uhum. fantástico. Se eu aprendo que tudo é substituível, posso começar a acreditar que vínculos, experiências e até pessoas são descartáveis. Eu achei isso fantástico, me chamou muita atenção aqui na pauta isso, Mas não né? é. Porque você começa a compreender, porque a questão tem tudo a ver com a compreensão do que a gente tem no mundo. Porque aquilo que eu sempre falo, do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras. Então vamos imaginar, neste contexto, que você acha que pode descartar coisas de qualquer jeito, você começa a também tratar as pessoas do mesmo jeito. Aliás, a gente já vê isso nas relações, se a gente pensar um pouco, não é? Aí me vem uma palavrinha aqui, consumo superficial, né? Eu não pensei para consumir, eu não pensei para manter, eu não pensei no uso, eu não pensei no que eu aproveito tendo aquilo. Isso para as relações. E olha o impacto, né, que como isso vai refletir na vida íntima, nos vínculos que você estabelece com as pessoas, né. Você fala assim: "Nossa, não tem a ver". Tem, porque você é a sua compreensão do mundo, é a compreensão de como funcionam as coisas. Hoje, quantas relações não são objetificadas, Tina? Quer ver um exemplo bem prático? Hoje não, né, já faz um tempo, a gente tem os aplicativos, por exemplo, de relacionamento. Eu vejo aquilo ali, parece um cardápio, É um cardápio. né. Então você consome pessoas, assim como você consome um catálogo online, de roupa, de sapato, de comida. Eu tinha uma amiga, ela falava que era o Disque Pizza, Gente, não mas é? pensa como a gente acaba
objetificando também as relações, por isso que eu coloquei isso na E pauta, fica super, né, né. bem superficial. Por quê? Porque você tá vendo aquilo ali, né, naquela vitrine, mas será que de fato aquilo que tá colocado ali é aquilo? Uhum, Se você quer uma relação bem superficial, talvez aquilo te atenda por um tempo pequeno, né, que aí é o descarte depois. exato. Agora, e relações mais profundas, Que tem a ver com vínculos, né? que a gente até falou naquele episódio de solidão, sobre o quanto a gente se vincula de fato, o quanto você realmente olha para o outro como alguém e não como um objeto descartável, como a gente faz com coisas. É. As pessoas ficam sendo coisificadas, não é? Mas tudo isso, gente, para dizer o que que é importante, né, nesse contexto, a gente pensar que nessa ideia da gente consumir excessivamente, como a gente já colocou, existe um problema, muitas vezes, de endividamento, da pessoa não, porque hoje tem o cartão de crédito, vamos pensar. E detalhe, né, aquela história do cartão de crédito que você compra com um clique, que esse é um outro incentivo do mercado. Hoje você põe lá o cartão de crédito no site, enfim, no site de compra tem muito disso, né, que você compre com um clique. Você clicou, comprou. Hoje tem a questão da aproximação. Você pega seu celular, aproxima, comprou. É rápido, né? É muito rápido. Então, isso faz com que as pessoas, às vezes, nem percebam quanto que elas estão gastando. Uma coisa que ajuda é a gente usar dinheiro, sabia? Você tem a sensação, pelo menos eu tenho essa sensação. Quando eu pago as coisas em dinheiro, eu tenho a sensação pior do que quando eu pago no Eu cartão, tenho isso agora. não é? Tenho, Quem recebe em tenho, dinheiro, às vezes a tenho gente essa recebe no sensação. consultório poucas vezes, mas às vezes o paciente paga em dinheiro. É. Sabe aqueles R$ 100 que tá na carteira e você Você fica fala: ali, "Ai, não vou trocar esses R$ 100". Agora vai no cartão pra você ver se você não gasta R$ 100 assim, rapidinho. né. Então às vezes ajuda. Então essa questão de um clique, da compra rápida, dessa coisa de aproximação, de você conseguir fazer as coisas, de forma mais, como é que se fala, Tina? Consciente, planejada? Faz toda a diferença, né. Então, ao comprar, planeje as suas compras, né, porque senão você cai nessa história do endividamento que eu estava falando. Existem pessoas que elas sabem que estão exagerando no ato de comprar, e aí elas se sentem mal por isso, Culpa. elas começam a se sentir culpadas e aquela acho que eu duvido, agora eu quero que vocês escrevam no comentário aqui, gente, quem nunca escondeu uma bolsa de compras no porta-mala do carro. Joga dentro do armário, rapidinho, pra ninguém ver, nem tira ali, né? Mas isso é Rapidinho. culpa. Aí esconde as sacolas ali dentro de um lugar, porque ela fala: "Ah, eu não vou contar aqui pro meu pai, pra minha mãe, pro meu marido, que eu comprei, porque ele vai brigar comigo". Por quê? Porque Ou você já tá coloca a peça, exagerando. nem vai perceber que eu usei, né? Que eu já É, tô usando, já coloca de uma forma, né, é. em si pra falar, mas eu já tinha, era antigo, Nossa, muita gente não faz é? isso, né. A pessoa olha e fala: "É novo?". "Não, já faz tempo que eu Nossa, comprei". 10 anos já também. Você nunca viu? Mas isso é Né? culpa, porque de alguma maneira internamente você sabe que você exagerou. E você tem que ficar se justificando, né? Quando Exato, você compra algo e começa a se justificar, fica atento. Fica atento. exato. Porque a preocupação ali é que você seja julgada, por isso que você acaba tendo esse comportamento, né. Uma outra coisa também, de consumismo, tem a ver com quando o prazer imediato vem acompanhado de culpa e isolamento. Sabe aquelas pessoas que começam a não falar mais sobre o que ela tá comprando, o que ela tá consumindo, ou ela começa a se sentir mal mesmo, ela Um começa. assunto proibido vira como Exato, para evitar um gatilho? exato, né, Uhum. podem ter esse outro mecanismo. E uma outra coisa também é como a Tina falou, né, a questão da compulsão, de acumular coisas, ou seja, você começa a ter uma casa cheia de coisas inúteis, então aí você entra para uma outra coisa muito mais grave. E fora que às vezes, gente, pessoas que têm questões de consumo compulsivo, ela pode inclusive começar a ter esse comportamento compulsivo em outras áreas. Você já viu? A pessoa ela começa com comportamento compulsivo, por exemplo, com compras, daqui a pouco ela começa a ter um comportamento compulsivo com comida.
por exemplo, Acontece mesmo. né. Uma coisa vai levando a outra, Você porque começa a migrar. é, um sintoma vai partindo para outro, mas eles se conversam. Exato, E aí você vai vendo que em vários contextos da sua vida, você pode estar repetindo esse tipo de compulsão, com uma cara diferente, mas é. exatamente. E por que que isso acontece? Porque lembra que a gente falou agora há pouco que não está no objeto em si? Naquilo que você compra ou naquilo que você come, tem a ver com a sensação de preenchimento de vazio e tem a ver com aquela dopamina rápida, entendem? Então podem migrar de um lugar para o outro. E aí, a pergunta que não quer calar: como a gente faz para modificar isso? A máxima do nosso podcast: tá fazendo terapia? Terapia tá em dia, Tá percebendo que tá esquisito? né? Tem algo estranho. Exatamente. Então, gente, bora para terapia. Procura um profissional que você confie para você conseguir entender o que está por trás desse seu sintoma, dessa compulsão. Então, acho que essa é a primeira dica. Segunda dica, aí aqui é prático, vocês podem fazer aí no dia a dia de vocês. Antes de fazer uma compra, é aquela coisa de adiar o desejo? Adia por 5 minutos. Será que eu, né, vou comprar? Não, vou esperar 5 minutinhos. Somente a comprinha online, né? Você sai e vai fazer outra coisa. Vai adiar aquele desejo por 5 minutinhos. Tá no shopping, gostei, olhei, daqui a pouco eu volto, vai fazer outra coisa. Vai tomar um café, por exemplo. Porque a No probabilidade de momento você do foco. esquecer ou de já não querer mais aquilo é grande. É igual a historinha do carrinho de compra. Tem gente que faz isso também. Coloca um monte de coisa no carrinho e fala: bom, daqui a pouco eu vou comprar o mês que vem, ou eu vou esperar o cartão virar. Provavelmente, quando você voltar lá no carrinho, metade daquilo você já não vai querer mais. É. Você já viu E isso? às vezes você pergunta, nossa, eu separei isso? Será que foi por engano? Às vezes a gente pensa, Uhum. por que que eu coloquei essa peça? É Né? verdade, é verdade. Você olha e fala: nossa, que horrível isso aqui. Puxar, né? Exercitar o nosso cérebro para reflexão. É Exato, reflexão, porque daí você busca a compra consciente. O consciente, ele só existe quando você identifica e reflete sobre. Senão exato, fica no seu inconsciente. Aí você vai por impulso. Aí a gente tá de novo na linha do 880. exatamente, Né? exatamente. Então, esse tempo que você fala, os 5 minutos, talvez seja o tempo pequeno, mas que seja importante para você sair das bordas e ir um pouquinho mais para o centro. Não ficar nem Exato. no 8 nem 80. Ficar no 40, ficar no 30, você já para um tempinho para pensar. Será que eu preciso disso mesmo? Será que isso fica de fato bom em mim? Uhum, Será que eu gostaria de me ver consumindo isso, usando isso? Eu indicaria isso para outra pessoa também? Porque tem uhum. isso, né, porque o que a gente gosta, a gente indica, né. Será que eu nem tô sentindo aí porque aí não é o prazer, que é o que a gente falou, o prazer não tá no objeto, sim no ato de fazer a compra, no ato de consumir. Qual que é o prazer que esse meu objeto trouxe? Olha para ele, Exato. E até se pensa perguntar, né, sobre, né. Tina, se aquilo ali é prazer, é desejo ou é fuga. Ui, até caiu aqui. Qual é a pergunta que você tem que se fazer, É. O que que você né? sente quando você pensa Em em comprar comprar. aquilo? Porque daí você pode partir disso. Eu estou Sim. pensando em comprar e está vindo uma coisa que parece que é um sentimento gostosinho. Qual É é o a gatilho, né, que a Qual que é gente o gatilho? fala? Então, assim, tá vindo o quê? Acolhedor? Ah, isso é acolhedor, dá um quentinho em mim. O que que tá me faltando de acolhimento na minha vida? Porque você deu o nome. Ah, Exato. isso me acolhe. Mas não tem outras formas na sua vida de ter esse acolhimento? O que está Exatamente. faltando, né? Será que eu estou precisando de uma conversa, um acolhimento, um tempo? Minha rede de apoio está como? Sei lá, né? Sim, são Começar a as pensar reflexões que você além, falou, né? né. E olha, você tá falando isso com a blusinha, né? Nossa, que conversa estranha é. Tô falando isso com a blusinha. Eu tô sentindo paz, sei lá. Tá faltando paz aonde na tua vida? De repente você vai ver que você tá com problema no trabalho. Exatamente. Olha onde anda, né? E aí, quando você começa a fazer esse exercício, isso eu acho maravilhoso, porque é autoconhecimento. Aí você fala, gente, eu tô me apropriando das minhas escolhas, isso é maravilhoso. Eu tô Exato. parando para pensar se de fato isso é uma escolha minha ou são outras coisas que estão me levando a escolher por mim, que às vezes não é nem por mim, né? É Sim. uma sensação, é uma falta, é um desejo de estar com alguém, eu quero suprir com outra coisa, Sim, né? preenchendo esses vazios e essa questão da fuga, porque aí também entra numa outra questão, que é
quando eu compro, eu acho que eu estou no controle da situação. De repente, eu estou usando isso como uma forma de ter controle de alguma coisa. Porque, de repente, eu não tenho controle sobre um problema que eu tenho no trabalho, por E aquilo eu exemplo. posso, naquilo é controlável. É controlável, só que dependendo da situação, não, né, gente? Então, acho que essas dicas são umas dicas que acho que servem para vocês. Então, essa reflexão do por que que eu tô comprando, se é desejo, se é fuga, se é anestesia, o que que isso gera em Dá mim. nome para essa compra, para esse desejo. Exato. Dá nome para o desejo. Exato. Né? Porque não é a questão de comprar, mas você recuperar a sua liberdade de poder escolher. Se você está escolhendo de fato porque aquilo faz sentido, ou se a mídia está escolhendo por você, se a indústria está escolhendo por você, ou se as suas frustrações estão escolhendo por você. E aí isso é importantíssimo, você está se apropriando das suas escolhas, né? Você tem o controle das suas escolhas, você tem a compreensão do porquê você está escolhendo. Gente, isso é autoconhecimento, isso aí, quando você consegue chegar nisso, concorda que quando você consegue ter esse discernimento aí, a sua ansiedade reduz também? Né? Olha Uhum. que bom, o seu estresse, né? A ansiedade, uma depressão, a gente começa a ter mais confiança nas nossas escolhas, que a gente também vai acalmando, Sim, sem né? sombra de Nesse mundo dúvidas. tão cheio de problemas. É quem não é estressado hoje, Todo né? mundo, né? Todo E às mundo. vezes a gente compra por estresse também. Pois é. E aí, gente, pra gente encerrar aqui o episódio, eu quero deixar uma pergunta para vocês refletirem mesmo, né? Se ninguém visse o que você compra, você ainda compraria? Reflitam, coloquem aqui nos comentários. Espero que esse episódio tenha sido aí interessante para vocês que estão nos ouvindo. Se fez sentido, compartilhe o episódio. Mandem aqui nos comentários, né? O que você anda consumindo demais, né? Responda essa pergunta. Se ninguém visse, você compraria? Sim, não, talvez. Porque isso já vai te dar ali um norte de realmente aquilo tá fazendo sentido ou não na vida de vocês. Tá certo? Queria agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui, por vocês nos ouvirem. Dê o seu like, compartilhe, façam os comentários. O que mais, Tina? Quer colocar mais alguma Não, e coisa? manda perguntinhas pra gente. Se tiver alguma coisa, né, que vocês queiram falar um pouco mais sobre consumo, manda. Se forem outros assuntos, manda aí pra gente também, né? Aqui a ideia é autoconhecimento. É isso aí. Gente, um beijo, muito obrigada e até o próximo episódio. Até!